E a informação de agora é que o Neymar e o Danilo não jogarão mais a fase de grupos da Copa do Mundo no Catar. Ontem, na saída do jogo contra a Sérvia, a expectativa era inclusive que a lesão dos dois atletas não fosse tão grave, principalmente a do Danilo. Principalmente a do Danilo, que passou até um pouco mais despercebida e causou uma menor preocupação à comissão técnica da seleção brasileira e a todos nós que estávamos acompanhando o pós-jogo contra a seleção da Sérvia no Lusail Stadium. A mesma coisa do Neymar, já sabia da gravidade ali pela imagem, mas esperava-se que não tivesse uma gravidade tão grande como está se confirmando a lesão do camisa número 10 da seleção brasileira. Então a informação que inclusive é confirmada pelo médico da seleção, o Dr. Rodrigo Lasmar, é que Danilo e Neymar, que tiveram que passar por um exame de imagem, não vão jogar contra a Suíça. Eles vão ter que ser reavaliados dia após dia e a expectativa maior agora é que tanto o lateral direito, tanto o camisa 10 sejam recuperados a tempo das oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Então, a seleção brasileira venceu o primeiro jogo, deu um passo primordial para passar a próxima fase, vencendo aquela que é considerada a seleção mais forte do grupo, mas não terá Neymar. Uma informação oficial de que ele não joga contra a Suíça, o Danilo também não joga contra a Suíça, e a informação que a gente tem é que também não jogarão contra a seleção de Camarões, que o objetivo agora é a recuperação para as oitavas de final dessa Copa do Mundo. Tite vai ter que escolher os substitutos, tanto para Neymar, tanto para Danilo, nesses dois jogos. O Danilo revive um drama pessoal. Em 2018, ele viveu uma situação muito parecida, convocado para vestir a camisa da seleção brasileira e logo no início da competição acabou se lesionando. Fagner assumiu a lateral direita e fez inclusive uma boa Copa do Mundo, mas o Danilo revive esse drama pessoal do ano de 2018 e a expectativa é que ele se recupere a tempo, ao menos, da fase de oitavas de final da Copa do Mundo. O mesmo Neymar, que, na minha opinião, chegou para essa Copa do Mundo no melhor momento dele na seleção brasileira, eu diria que no momento mais inteiro, sem preocupações externas, sem lesões, sem nada que tirasse o foco do Neymar Júnior daquilo que ele sabe fazer de melhor, que é jogar futebol. E logo no primeiro jogo foi perseguido pela seleção da Sérvia de uma maneira brutal, foi o jogador que mais sofreu faltas nessa primeira rodada da Copa do Mundo, e o Neymar não estará à disposição para os jogos nessa fase de grupos da Copa do Mundo do Catar. Vamos ouvir a fala do Dr. Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira, confirmando que os dois atletas não enfrentarão a seleção da Suíça. Os jogadores Neymar e Danilo iniciaram o tratamento ontem, imediatamente após o nosso jogo. Hoje pela manhã eles foram reavaliados e, conforme nós já tínhamos adiantado na entrevista de ontem, através da avaliação física de hoje, achamos importante fazer um exame de imagem, uma ressonância magnética, para que nós tivéssemos mais dados da evolução dos dois jogadores. Os exames mostraram uma lesão ligamentar lateral no tornozelo direito do Neymar, junto com um pequeno edema ósseo, e uma lesão ligamentar medial no tornozelo esquerdo do Danilo. Os jogadores continuam em tratamento. É muito importante nós termos muita calma, tranquilidade. Essa avaliação será diária para que nós tenhamos, então, informações e tomarmos as melhores decisões a partir disso. Já podemos adiantar que não teremos os dois jogadores para o nosso próximo jogo, mas eles permanecem em tratamento com o nosso objetivo de tentá-los recuperá-lo a tempo para essa competição. Bom, na sequência a gente vai trazer um resumo desse primeiro treino depois do jogo contra a Sérvia, mas agora a Tite vai ter que montar o time para esses dois jogos sem ter esses dois atletas, sem ter esses dois jogadores. E é bom lembrar, o tempo de recuperação numa Copa do Mundo ele é muito curto. A seleção brasileira deu sorte de ter caído no grupo G e ter sido a última seleção a estrear na Copa. É algo que quase nenhuma seleção teve durante esse Mundial. Praticamente 10 dias de preparação antes para a estreia. A seleção brasileira se apresentou em Turim na segunda-feira passada, na outra segunda-feira passada,
para iniciar essa preparação. Foram 5 sessões de treinamentos lá em Turim. Depois ainda pelo menos mais 4 atividades, total de 9 sessões de treinamento da seleção brasileira antes da estreia na Copa do Mundo. Agora, quando o tempo é muito curto, na maioria dos intervalos de um jogo para o outro, a seleção vai ter 2 ou 3 treinos. Em verdade, são 2 treinos com os titulares, são 2 sessões de treinos com os titulares, porque quem joga, quem atua mais de 45 minutos faz apenas um regenerativo nos dias após os jogos da Copa do Mundo. Então o Tite vai ter 2 dias para definir os substitutos de Danilo e Neymar, como é que ele vai arrumar essa seleção. A gente vai trazer o boletim do treino da seleção brasileira na sequência aqui no canal da Litoral News, acompanhando aqui direto do Catar, no Gran Hamad Stadium, essa saga, preparação da seleção brasileira, que até aqui era uma das poucas seleções sem baixas. A França sofreu com isso, a Argentina sofreu com isso, as principais favoritas sofreram com isso, e o Brasil até agora não tinha nenhuma baixa. Chegou com os 26 nomes ao Catar. Até aquela véspera da estreia, até a véspera em verdade do primeiro jogo da competição, todo mundo estava à disposição. Se tivesse alguma baixa, poderia ser trocado. Até aquele momento, o Brasil tinha todo mundo inteiro, algo que foi raro durante essa Copa do Mundo, durante essa preparação para a Copa do Mundo, com as principais seleções do futebol mundial. E agora a seleção sofre esse baque. Significa, Marcelo, que o Neymar e o Danilo estão fora da Copa do Mundo? Não. Como o Dr. Rodrigo Lasmar falou, é uma avaliação que vai ser feita diariamente para que essa recuperação seja gradual e, o mais importante, sem pressa. O mais importante, sem estourar o jogador. O mais importante, sem colocar Danilo e Neymar a campo sem que eles estejam 100% prontos, sem que eles estejam em condição de jogo. A seleção brasileira está com um caminho aberto para se classificar para as oitavas de final. Então, não há pressa, é claro. Há um objetivo de uma recuperação rápida para que no mata-mata eles estejam à disposição. Mas essa comissão técnica da seleção brasileira, a preparação física, a comissão médica sob o comando do Rodrigo Lasmar, sempre é muito cautelosa em relação a isso, para não estourar um jogador antes da hora, para não estourar o limite de um atleta sem que ele esteja recuperado 100%, sem que ele esteja pronto para voltar a atuar. A gente vai acompanhar dia a dia essa recuperação do Neymar Júnior e desejar força para o Neymar, força para o Danilo. Eles estão vivendo esse drama pessoal para que eles possam voltar a campo e dar alegria à nossa seleção brasileira.